Bom dia, Critica Brasil, bom dia a todo mundo, bom dia, Kias, bom dia, meus amigos. Aqui é Nilbe Cunha, jornalista, falando com todos vocês. Mais um dia aqui, pedindo para vocês esmagarem no like, e, enfim, entrarem nos canais independentes, participarem, trazerem suas opiniões, é muito importante. Nesse momento é importante a gente reforçar o espírito democrático de uma imprensa livre, de uma imprensa opinativa e de uma imprensa que vai atrás das notícias. Eu queria começar esse programa hoje lendo para vocês enfim, eu vou ler. No Brasil é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que usem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Por que eu estou lendo isso? Em Pomerode, uma cidade de Santa Catarina, o professor Vander Pugliese, um professor de história, um revisionista, era candidato pelo Partido Liberal e teve a sua candidatura cassada pelo partido porque, enfim, ele, em 2014, foi filmado pela Polícia Federal que estava fazendo uma busca aleatória, e eles estavam de helicóptero e filmaram a piscina da casa do professor Vander, que no fundo tinha estampado uma suástica. Em 1998, esse mesmo professor foi apreendido com ele materiais com suásticas e materiais sobre nazismo. Ele se considera um revisionista, se lançou candidato a vereador em Pomerode e hoje, na verdade ontem, teve a sua candidatura cassada pelo partido, que diz que não corrobora com a sua opinião, enfim. Mas ele até o último minuto estava candidato. É preocupante esse tipo de coisa acontecer no Brasil, é preocupante a gente ainda ter esse tipo de comportamento. Ele nem foi denunciado, a polícia não considerou que ele estivesse fazendo propaganda porque o símbolo nazista estava dentro da sua casa. É preocupante esse tipo de coisa, é preocupante ele não ter sido indiciado, é preocupante ele ter sido, em 2014, essa história ter sido vazado e o Partido Liberal ter liberado a candidatura. Eles dizem que não sabiam da candidatura do professor Vander Pugliese, o que eu acho difícil, que o partido deveria investigar, né, os seus inscritos, mas enfim, a história vazou e acabou que o partido pediu a expulsão dele e ele foi expulso, mas continua livre, continua lá com a sua piscina, enfim, um desenho de suástica. Eu não sei o que se espera de uma pessoa que tem uma suástica na sua casa. Ele não está fazendo propaganda, mas ele já teve livros aprendidos, portanto, ele era um professor de história, ele lidava com jovens de ensino médio, enfim. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. A gente está vivendo nesse país junto com essas pessoas. Dia 7, no último dia 7, quarta-feira, na Grécia, o partido nazista Alvorada Dourada ele foi criado em 2000 e pouco, ele foi considerado organização criminosa e foi cassado. 15 mil pessoas fora do tribunal ali de justiça comemorando o fim do partido nazista, com 65 deputados e vereadores vão ser indiciados e, enfim, estão sujeitos a penas por se declararem nazistas. Ou seja, isso acontece na Grécia, no mesmo momento que no país a gente aceita um professor de história revisionista se candidatar a vereador, ser um professor que lida com jovens, adorador nazista. Óbvio, se ele tem uma suástica na piscina dele, ele é um adorador nazista. O que se espera de uma pessoa dessa? E o que se espera de um país que aceita esse tipo de coisa de forma tranquila, sempre que está na lei, que é proibido.
E daí usa-se esses subterfúgios de que, mas ele não está fazendo propaganda, é dentro da casa dele. Ou seja, ele lida com os jovens, ele lida com crianças, ele lida com educação. Onde a gente vai parar? O que a gente espera dessas pessoas? O que a gente espera dessa juventude que teve aula com esse professor? Vamos pensar nisso com seriedade. Isso é um assunto muito grave, muito sério. Ele foi caçado pelo PL, provavelmente vai se encostar em qualquer outro partido, porque, obviamente, como a polícia não age em cima, ele corre solto por aí, pregando a sua ideologia que, enfim, está registrada na história como um genocídio cruel e, enfim, eu não tenho nem palavras para dizer. Vamos pensar nisso, porque isso é muito sério e muito grave, não dá nem para terminar esse programa muito bem. Eu só peço para vocês esmagarem no like, virem aqui, bom dia para todos, que vocês tenham um bom fim de semana. Um beijo aqui, as equipes do Aquias. Assinem meu canal também, o Jogo de Damas JDD, e a gente se vê a semana que vem. Obrigada!